Fé, pastoreado pelo nosso bispo Alexandre Matos. Quero adorar a Deus pela presença de Deus nessa noite e a presença de alguns amigos, né, Cauã? Meu Deus, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu ouço esse jovem cantando, meu coração se alegra demais. Glória a Deus, o homem perdido no louvor. Tá conosco também o presbítero Samuel. A gente estava conversando esses dias e falei pra ele, olha, eu tenho um convite para estar numa igreja aí perto da tua casa. Aí ele, aonde é? Eu falei, acho que é do pastor Gilberto. Um negócio assim, na 44. Ele, epa, é mistério, eu vou estar lá contigo. Graças a Deus, esse homem de Deus veio adorar a Deus junto com a gente. Louvado seja Deus. Ao diácono Sandro, que Deus te abençoe. Ao pastor dessa casa, meu irmão Mael também está aqui dando glória a Deus, firme. Passou lá, passei na casa dele, eu falei, bora comigo, varão. Ele, tô indo, vou só tirar uma panela do fogo, tô indo. Graças a Deus, está aqui dando glória a Deus. Glória! Deus já pegou esse homem com força aqui hoje. Glória a Deus. É o pastor dessa casa, muito obrigado pela oportunidade. Me sinto honrado por estar com os irmãos adorando a Deus nessa noite. Amém? Eu quero te fazer um convite a você juntamente comigo. Abra a tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João. Eita! O capítulo de número 21, tá bom? A partir do versículo 3, para a gente poder fazer uma rápida meditação aqui. Tá bom? Prometo aos irmãos que não vou ser muito enfadonho naquilo que Deus assentou no meu coração. João capítulo 21, o versículo de número 3. Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 3. Quantos achou? Diz amém? Amém. Então leamos a palavra do Senhor que diz assim: E disse Pedro. Amém? Quem achou ainda diz assim: me espere por mim que eu estou chegando. João 21, versículo 3. 21, 3. Diz assim o texto bíblico: E disse Pedro, eu vou pescar. E disse os que estavam com ele, nós vamos contigo. E eles foram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, estava Jesus na praia, e os discípulos não o reconheceram que era ele. E ele lhe perguntou, filhos, tendes aí algo para comer? E eles responderam, não. E ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco. Eita! E achareis. E lançaram, e não conseguiram recolher a rede, o tão grande era a quantidade de peixe. Glória! Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus, para a gente poder caminhar um pouquinho em cima disso aqui. O texto que a gente acabou de ler foi escrito por um homem chamado João, a qual foi o último dos discípulos a morrer, meu irmão. E o interessante é que quando a gente fala de João quando escreve o teu evangelho, João ele vai apresentar a Jesus como o verbo vivo encarnado entre nós. E João ele vai ser tão taxativo naquilo que tange ao Senhor Jesus, meu presbítero Samuel, que ele vai descrever no seu livro somente 7 milagres do Senhor Jesus. Note que João, ele é também o homem que reclinou a cabeça no peito do nosso mestre e recebeu o apelido ou o chamado carinhoso do nosso Senhor Jesus de o discípulo amado.
Note que João também foi o homem que, após Jesus ser crucificado, Jesus vai confiar na mão de João o cuidado da sua mãe. Note aqui que Jesus com João, Jesus tem um relacionamento muito próximo. Com os discípulos Jesus falava, Jesus ensinava, mas note que com João, o Senhor Jesus trata de João de uma forma toda especial. Você quer ver? Eu vou lhe explicar alguma coisa para você poder entender a qualidade ou como que Deus tratava de João pessoalmente. A Bíblia vai dizer, ou a história vai dizer, que João foi exilado na ilha de Pátimo, foi deixado na ilha de Pátimo para poder morrer. A Bíblia vai dizer que João na ilha de Pátimo, deixado para morrer sem ter visita de parente, sem ter visita de alguém muito próximo. A Bíblia vai dizer que no momento da solidão de João, o próprio Senhor Jesus vai descer na ilha de Pátimo para poder se apresentar para João. Ei, você não entendeu? Então eu vou esmiuçar isso aqui para você poder entender. É Deus dizendo para você, você é meu amigo, e no momento da tua dificuldade eu vou me apresentar para dizer para você que você não está sozinho, que você não está abandonado, que você não está esquecido. Oh, glória a Deus! Se eu sou você, já estava dando glória para Jesus, porque Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite que no momento da tua dificuldade, no momento que todos te abandonam, o Senhor Jesus Cristo permanece ao teu lado para dizer: eu estou contigo no momento da tua dificuldade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, sabe? Aleluia! O interessante é que João, ele vai narrar a história da pesca maravilhosa de uma forma muito especial. A Bíblia diz que após a crucificação de Jesus, ele vai passar um tempo sem se comunicar com os discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus, após da terceira aparição de Jesus ele vai passar um tempo sem falar, vai passar um tempo sem chegar, sem estar perto dos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que nesse momento que Jesus para de falar com os discípulos, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele vai tomar a palavra. Pedro, ele vai colocar no teu coração de voltar à prática da pescaria. Oh, glória a Deus! Aí, quando eu li isso, eu falei: Senhor Jesus, como é que o Senhor trata de nós de uma forma especial, meu pastor? Note bem, em Lucas no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Pedro já tinha passado por um momento de frustração. Pedro já tinha passado uma noite de pescaria sem nada apanhar. A Bíblia vai dizer que quando Pedro, o dia amanhece, o Espírito de Deus aparece e vai falar com Pedro, vai chegar para Pedro, vai tomar o barco de Pedro, vai ministrar um sermão e depois ele vai chamar a Pedro para voltar para dentro do mar. Aí eu parei e falei: mas Senhor Jesus, o Senhor não sabia que Pedro tinha passado uma noite frustrante? O Senhor não sabia que Pedro tinha passado uma noite sem pescar? Então não era mais fácil o Senhor Jesus chegar para Pedro e dizer: ó, vamos voltar lá dentro do mar e vamos pescar, e agora você vai trazer esse barco cheio de peixe? Não, Jesus primeiro vai ministrar um sermão para depois voltar ao barco, voltar ao mar. Aí eu parei e falei: Senhor Jesus, que mistério é esse aqui? Por que o Senhor não operou logo o milagre na vida de Pedro? Oh, glória a Deus! Por que o Senhor primeiro ministrou o sermão? Aí nós entendemos o seguinte, que a palavra traz discípulo, mas o milagre vai atrair curioso. Aí eu parei para pensar na seguinte coisa, que Deus, antes de fazer um milagre, a palavra dele tem que trabalhar em mim, tem que trabalhar em você. Tem crente por aí que quer milagre, que a palavra. Meu Deus! Tem crente por aí que quer ser abençoado, mas você não quer nada de mim. Eu vim aqui para te falar hoje nessa noite que é a palavra de Deus que te sustenta, é a palavra de Deus que te coloca de pé,
interessante é que a gente prega, a gente fala que Jesus faz, Jesus acontece, mas quando serve para nós, a palavra de Deus para nós, muitas das vezes, a gente fala, isso não vai acontecer, eu estou orando tanto tempo e ainda não aconteceu, oh glória a Deus, mas é nessas horas que eu lembro de Jesus falando comigo e falando com você também, esforça-te e tem de bom ânimo, glória, é Jesus falando para nós nessa noite, que pode o momento estar difícil, mas Deus não é rei para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra, existe uma palavra de Deus para a tua vida, e a palavra de Deus hoje para a tua vida é glória. Se mantém de pé, se mantém confiante, se mantém glória a Deus, oh aleluia. Eita Deus, aleluia. A palavra de Deus. Ah, meu Deus. É a palavra que traz transformação. É a palavra que traz vida. É a palavra que traz libertação. Porque a própria Bíblia diz: vós está limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Eita! Oh Jesus de Nazaré. Ai Jesus. Tem crente que no dia de hoje, aleluia, vem para a igreja uma semana, 2, 3, 10, 15 anos, mas a palavra de Deus ainda não entrou nele. Meu Deus! É dentro da igreja, mas não largou ainda a fofoca. Tá dentro da igreja, mas ainda não largou a prostituição. Tá dentro, eu vim para falar e para falar. Tem crente que tá dentro da igreja, em vez de vir para oração, tá ficando em casa assistindo Netflix e novela. Hoje Jesus está te chamando para viver a verdade da palavra. Planita aí! Aleluia. É forte, hein? É forte, Deus! Aleluia. Forte, meu Deus! Jesus tomou o barco de Pedro. Jesus ministrou um sermão. E depois que Jesus ministrou um sermão, mas deixa eu pegar um gancho aqui pra gente poder não deixar isso passar. Jesus primeiro, antes de ministrar o sermão, Jesus vai pegar o barco de Pedro. A Bíblia diz que esse barco tinha passado uma noite frustrante, uma noite que nada tinha apanhado. Jesus agora vai entrar dentro de um barco, vai entrar numa situação, aleluia, de frustração na noite anterior. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para Pedro, ó, vai, parte o barco um pouquinho da praia, parte o barco um pouquinho da praia. Aonde que está dentro da Bíblia? Pedro questionando para Jesus, mas peraí, por que